Olá, meu irmão, minha irmã. Um abraço especial a você. Hoje nós vamos fazer a nossa formação e me foi pedido para falar sobre a intimidade com Deus a partir do sacramento da penitência. A gente está fazendo um caminho espiritual e percebe que muitas vezes a nossa amizade com Deus ela está baseada em uma relação mútua. Ora, desde o princípio, Deus estabelece conosco uma relação de amor e fidelidade. A gente precisa ter essa consciência. Deus nos concede o dom da sua graça, o dom da sua fidelidade, o seu amor mais verdadeiro, que se manifesta desde a criação e passa por toda a nossa vida. E o Senhor nos exige apenas uma resposta. Essa resposta é uma resposta de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus. É a exigência que Deus nos faz. E essa exigência, naturalmente, ela não foi correspondida. Desde o primeiro homem, desde a primeira mulher, esta fidelidade a Deus foi comprometida pelo desejo egoísta do homem de superar a Deus. Ora, como que nós temos um amigo e queremos vencer este nosso amigo? Deus não é somente um amigo, nós temos amizade sim com Deus, mas esta amizade com Deus é uma amizade que é desproporcional no grau de, como podemos dizer, no grau de importância e de até autoridade. É o meu Criador que me ama tanto que ele se faz meu amigo, que ele se faz próximo a mim. Sem nenhuma obrigação, Deus escolhe estar próximo de nós. E aí nós vamos perceber esta realidade da amizade com Deus. Deus, o Supremo, que nos olha com amor, nos cria, mas também nos convida a uma intimidade. Nos convida a uma amizade que naturalmente nós não merecemos. Nós a temos porque Ele é bom. E esta amizade com Deus é fruto da sua bondade, é fruto do seu amor. Na história da salvação, o Senhor, que nunca desiste de nenhum de nós, Ele vai instrumentalizando as formas de nós restabelecermos esta amizade. Desde o Antigo Testamento, Deus refaz a sua aliança. Nós a encontramos em Abraão, este refazer da aliança com Deus. Essa chance que Deus vai nos dando. E esta oportunidade de remissão, de nos redimirmos da falta que cometemos contra Deus, o nosso amigo, ela se manifesta ao longo dos séculos através da própria história. É na história do povo de Deus que o Senhor vai, pouco a pouco, estabelecendo estas possibilidades para que nós voltemos à intimidade com Deus, voltemos à amizade com Ele. Ora, se assim o é, nós vamos perceber que na plenitude dos tempos, ou seja, na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, nós encontramos aí a plena possibilidade de restabelecermos esta amizade. E esta amizade, ela é restabelecida em primeiro lugar, de forma que o Senhor na cruz, assumindo a natureza humana, assumindo os nossos pecados, Ele se oferta para que nós possamos restabelecer esta amizade, pudéssemos ser salvos e libertos. Salvação é inclusive maior do que a libertação.
A salvação significa o quê? Que o homem que estava perdido agora é capaz de Deus, é salvo por Ele, é retirado da zona da morte. A libertação, que inclui o perdão dos nossos pecados, é aquele ato de Deus misericordioso que limpa, que lava as nossas almas da influência do pecado original. Tanto que para nós, a maior forma da manifestação dessa limpeza que Deus, eu não gosto desse termo, porque esse termo é muito pejorativo. A maior forma que nós temos vou manter o que nós estamos falando, dessa resgate da amizade de Deus, ela se dá justamente no batismo. É o sacramento do batismo que eu recebi, que você certamente recebeu, que nos faz nascermos como novas criaturas, que nos faz novos. A água do batismo que nos lava dos nossos pecados, restabelece esta amizade que um dia foi perdida por causa do pecado original e agora ela é resgatada. E essa vida em Deus, ela começa a partir daí do batismo. Ela começa aí começa uma nova vida. Começa a vida no estado de graça. Nós somos adotados à filiação, nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo e a partir de então, capazes dele, capazes do Senhor. Porém, o que acontece é que Jesus, para que os homens se salvassem, cria a sua igreja. A igreja nasce de Jesus Cristo e a sustenta através dos sacramentos, que são 7. Sacramentos que nos iniciam na vida com Cristo, que são eles o sacramento do batismo e o sacramento da confirmação ou do crisma, onde nós somos plenamente acolhidos por Deus. O Senhor olha com bondade para nós e nos acolhe à vida de comunhão. Nós somos introduzidos e confirmados na igreja. Porém, mesmo recebendo o batismo, mesmo sendo adotados por Deus, nos tornando filhos de Deus, nós continuamos pecando. E o pecado sempre traz as suas consequências. Para esses pecados, a igreja nos dá o sacramento da cura. O Senhor nos dá os sacramentos que vão nos garantir que sejamos curados, apesar das nossas fraquezas. Que são eles: o sacramento da penitência, o sacramento da unção dos enfermos. Estes 2 sacramentos. No primeiro grupo dos sacramentos, eu esqueci de falar da Eucaristia, não é? Lá nos sacramentos da iniciação cristã, está também a Eucaristia. E agora, nos sacramentos da cura, estão os sacramentos da penitência e os sacramentos da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos. Hoje nós vamos nos deter nesta amizade com Deus a partir do sacramento da penitência. A partir deste sacramento que é capaz de nos reintroduzir na amizade com Deus, que nós infelizmente vamos perdendo todos os dias por causa das nossas fraquezas, do nosso egoísmo, da nossa falta de atenção para com esta amizade e até mesmo da falta de consciência do valor que é viver na graça de Deus, viver na amizade com Ele. Por isso nós pecamos, porque nos desviamos, nos esquecemos do valor da amizade com Deus. Este é o fator que nos leva a pecar. E aí, nós podemos nos perguntar, por que, não é? Por que o Senhor, Ele institui os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos? Porque deriva de Cristo estes sacramentos para o mundo.
O Catecismo da Igreja, nos seus números a partir de 1420, vai nos falar que Cristo é o médico da alma e do corpo. E assim, ele instituiu porque a vida nova que nos foi dada por ele nos sacramentos da iniciação cristã, aqueles que nós falamos, batismo, quais são? Batismo, confirmação e Eucaristia. Esses sacramentos que nós recebemos, os sacramentos da iniciação cristã, esta vida nova nos sacramentos, ela pode ser enfraquecida e até perdida por causa do pecado. Por isso, Cristo quis que a igreja continuasse a sua obra de cura e de salvação mediante estes dois sacramentos, para que nós não estejamos inteiramente perdidos, mas para que esta amizade, quando ameaçada por causa dos nossos pecados, ela pareça não ter solução, o Senhor vai nos resgatar através deste sacramento, para que nós retomemos a vida antiga. É interessante que muitos de nós, na verdade, somos batizados, passamos por um processo de batismo e ao longo da nossa vida nós nem temos esse processo de conversão tão forte. Batizados ainda quando crianças, as pessoas vão crescendo e muitos de nós não temos a oportunidade de aprofundarmos aquela espiritualidade, de aprofundarmos aquele amor por Jesus. E aí a nossa amizade, ela parece que nem existe. Apesar de termos sido confirmados pela igreja, recebidos como filhos de Deus, alimentados pela Eucaristia, nós nos comportamos como indiferentes a Deus, como pessoas que não o conhecem. Assim vai se dar. Então, nós nos perguntamos, por que este sacramento é chamado de reconciliação, né? Ele é chamado também por alguns nomes. Você talvez já ouviu chamar o sacramento como o sacramento da penitência, da reconciliação, do perdão, da confissão e da conversão. Pouco usual, mas seria tão bom se nós chamássemos cada vez mais este sacramento como o sacramento da conversão, o sacramento da mudança das nossas vidas. E por que existe este sacramento da reconciliação após o batismo? Ora, uma vez que a vida nova na graça, continuo com, aqui eu estou utilizando o compêndio do Catecismo da Igreja, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. É o livro que eu estou utilizando. Na verdade, essa formação não tem nada meu, e nem deveria ter, não é? Porque a gente simplesmente apresenta o que a Igreja nos ensina. Então, aqui no sacramento, no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos encontrar no número 297 esta pergunta: por que existe um sacramento da reconciliação após o batismo? Nós nos perguntamos, né? O batismo lava todos os nossos pecados. O batismo nos perdoa o pecado, a culpa do pecado original. Por que é necessário um outro sacramento? Ora, vai nos dizer: uma vez que a vida nova na graça recebida no batismo não suprimiu a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, Cristo instituiu esse sacramento para a conversão dos batizados, que se afastaram dele pelo pecado. Esse sacramento, ele é para nós, que fizemos a experiência com Deus, fomos batizados, retoma aquilo que eu já estava falando. E, no entanto, ainda nos sentimos tentados ao pecado e ao erro. Nos sentimos tentados a errar, a ir contra a amizade de Deus. Para que a gente não se perca, o Senhor nos dá o sacramento. E aí este sacramento ele vai ser para nós
um sinal de que, apesar das nossas fragilidades, nós temos uma chance com Deus. Nós temos uma chance com Deus. Ah, se nós valorizássemos melhor o sacramento da penitência. Esse sacramento foi instituído, você depois dá uma olhadinha na sua Bíblia, você vai pegar o livro de São João, no capítulo 20, nos versículos 22 e 23. E aí, você vai ver que o Senhor ressuscitado, ele institui este sacramento quando na noite da Páscoa ele aparece aos seus apóstolos e lhes diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. Interessante que muita gente tem dificuldade de aceitar o sacramento da penitência porque ele passa pelo sacerdote. Porque ele passa por uma outra pessoa, não é? Não raro eu encontro pessoas que vão me dizer assim: ah, padre, mas quando eu quero me confessar, eu vou para debaixo daquela árvore ali, conto meus pecados para Deus e Deus me perdoa. Não duvido que Deus lhe perdoe, mas a igreja tem uma via, tem um sinal de salvação. Nós sabemos que são 7 os sacramentos. Dentre eles está o sacramento da penitência. É caminho certo, é tiro certo. Só que nós fugimos. Fugimos porque não queremos submeter a nossa consciência ao julgamento do meu irmão, que é canal da graça de Deus. Muitas pessoas, muitas mesmo, têm dificuldades de buscar o sacramento da confissão porque encontram no sacerdote uma barreira, uma dificuldade. Se envergonham de contar os seus pecados. Se envergonham de chegar lá e dizer: olha, meu pecado foi esse, a minha amizade com Deus foi comprometida por isso. Daqui a pouco nós vamos explicar mais um pouco o que são na verdade, os atos do penitente, para que a gente possa ter uma confissão verdadeira, não é? Só lembra desse negócio de ter vergonha de confessar? E uma história que um amigo meu contou. Existia um frei lá na minha terra natal, em Sobral, e ele se chama Frei Demétrio, já faleceu. Diz que Frei Demétrio, uma vez ele se aproximou de Frei Demétrio e disse: Frei Demétrio, o senhor pode me confessar? Aí ele disse: isso é pergunta que se faça a um sacerdote, te ajoelha, pecador. E aí esse meu amigo se ajoelhou e ele começou a contar os pecados, que eu não sei quais foram. E lá na metade, aí ele disse: Frei Demétrio, tem um pecado que eu tenho muita vergonha de falar. E aí o frei disse: não, diga. Não, frei, mas eu tenho muita vergonha. Ave Maria, me dá muita vergonha. Ele disse: meu filho, você está no sacramento da confissão. Conte o seu pecado, não tem problema, fique à vontade. E ele disse: não, frei, mas me dá muita vergonha, eu não tenho coragem de falar para o senhor. Aí o frei olhou para ele e disse assim: muito interessante. Tem vergonha de contar, mas não teve vergonha de cometer o pecado, não foi? Acontece conosco, infelizmente. Parece que o diabo, ele tira a vergonha da gente na hora de fazer e coloca na hora da confissão, para que a gente não tenha coragem de confessar as nossas faltas, de confessar os nossos erros. Mas é necessário passar por esse caminho. Por quê? Porque mesmo batizados, nós necessitamos nos converter. O batismo, ele nos introduziu na vida da graça, mas a nossa concupiscência, a nossa propensão ao pecado, vai nos conduzindo todos os dias
a cometermos erros, a cometermos falhas, a nos distanciarmos de Deus. E a confissão é esta possibilidade que, através da igreja, nós temos de voltar a sermos amigos de Deus. Eu estou falando isso, eu acho que eu já falei umas 3 vezes aqui nessa formação, mas para ver se a gente consegue entender realmente por que nós buscamos o sacramento da penitência. Ora, o apelo de Cristo, ele ressoa no nosso coração hoje. Você, batizado, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor ressoa no nosso coração, nos convidando a uma vida nova. A gente olha para os nossos pecados, se nós estamos conformados com eles, e tem muita gente que os defende, ideologicamente os defende, tem alguma coisa errada. Nós olhamos para os nossos erros, sabemos que temos fraquezas, que talvez nós alimentamos até como vícios. E estes vícios em nós devem ser superados. E nós não vamos superá-los sozinhos. Nós vamos superar auxiliados pela graça de Deus. O sacramento da penitência abre para toda a igreja um apelo contínuo. A igreja é santa, mas ela é formada por pecadores, como eu e como você. O apelo que a igreja nos faz para a conversão é para que a santidade da igreja se torne mais evidente na busca de santidade que eu, pecador, manifesto todos os dias. E aí, como é que eu posso manifestar? Com uma autêntica penitência interior. É necessário que eu tenha uma autêntica penitência interior. E o que é esta penitência interior? É o coração contrito. É uma dinâmica do coração contrito. Que ele é movido unicamente pela graça divina e o desejo de responder ao amor misericordioso de Deus. Isso significa o quê? Significa que eu, quando olho para os meus pecados e tomo a consciência do que meus pecados fizeram, porque todo pecado, ele realiza uma tríplice ação maldosa, maléfica. Em primeiro lugar, ele ofende a Deus, o meu Criador. Em segundo lugar, ele ofende a mim mesmo, a minha dignidade humana, aquilo que Deus me concedeu. E em terceiro lugar, ele ofende a igreja, ele ofende a comunidade. Se você pegar qualquer pecado seu e colocar sobre esses 3 pontos, você vai ver em que você ofendeu a Deus, em que você ofendeu a sua dignidade de filho de Deus e em que o seu pecado ofendeu a igreja. Fez da igreja santa, fez uma chaga na igreja santa. E aí nós vamos tomando consciência. Tomando esta consciência, nós vamos tendo repulsa pelos nossos pecados e vamos alimentando em nós o desejo de nunca mais pecarmos, baseados na única confiança em Deus. Deus vai nos auxiliar. Então, para que nós tenhamos uma verdadeira penitência interior, nós precisamos ter um coração contrito, destruído. Não só atrito. Atrito é quando 2 coisas se arrastam. Não sei como se diz. Elas se raspam assim, não sei. Um coração contrito, ele é triturado. Triturado. Porque perdeu a graça de Deus. Meu Deus, como nós pouco valorizamos isso. Como nós vemos o pecado nos triturar e o nosso coração não se tritura. Não é contrito. Por causa dos nossos pecados. Que Deus nos conceda essa graça, não é? Só o Espírito Santo pode infundir nos nossos corações a certeza de que o pecado, ele destrói.
essa amizade e pode nos dar um coração contrito. E aí nós nos perguntamos, né? Padre, para que a minha confissão seja autêntica, verdadeira, quais são esses elementos essenciais do sacramento? O que não pode faltar na minha confissão para que eu possa ter uma confissão autêntica? Vou dizer a você. Dois são os elementos. Os atos realizados pelo homem, que vai nos dizer o Catecismo da Igreja, que se converte sob a ação do Espírito Santo, e a absolvição do sacerdote, que no nome de Cristo concede o perdão e estabelece a modalidade da satisfação. Que é isso? Os atos, quais são, de fato, os atos que são realizados pelo homem para que se dê o sacramento? Então nós falamos que são dois atos necessários, aliás, dois elementos essenciais para que se dê o sacramento da confissão, que se baseiam em dois atos do penitente. E aqui nós entendamos que o penitente são aqueles que desejam passar por todo o processo de conversão, aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e que querem mudar de vida e procuram o sacramento da confissão para mudar de vida. Este realiza dois atos, que são um diligente exame de consciência, o ato de contrição. E este exame de consciência, ele deve ser baseado, e aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque ele não é um exame de consciência baseado somente nos valores que eu considero que é pecado ou não, mas são atos que a própria Igreja, à luz do Espírito Santo, vai me iluminando para que eu entenda que eu não estou cometendo aquele determinado ato no estado de graça. Eu estou cometendo um pecado. E por que eu faço um exame de consciência? Ora, para que eu tenha aquela verdadeira dor, aquele estado de contrição, que significa o quê? A contrição, ela pode ser perfeita, e ela é perfeita quando unicamente eu me arrependo dos meus pecados porque eu não quero ferir o amor misericordioso de Deus. Eu quero estar mais próximo desse amor misericordioso de Deus. E aí eu não quero ferir este estado de amor. E aí é perfeita a minha contrição. Também pode ser imperfeita, quando é motivada por outras circunstâncias, como por exemplo, quando eu me arrependo dos meus pecados porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não é suficiente. Ajuda, mas é imperfeita. Perfeita é porque eu quero manter esta amizade com Deus. Não quero perder de forma alguma esta amizade. E aí, isso inclui o propósito de não pecar mais, de não querer mais voltar para a vida de pecado. É necessário um autêntico arrependimento. Por isso que ninguém pode confessar pecados que vai cometer. Por isso que ninguém pode chegar e dizer assim, para, amanhã eu vou matar uma pessoa, mas eu quero já antecipar a minha confissão. Vou matar fulano de tal amanhã, mas eu quero que o Senhor já me absolva agora, já me perdoe desse pecado, porque eu quero fazer esse ato amanhã, mas já quero estar confessado do ato. Não pode, porque é necessário um estado de arrependimento. É necessário arrepender-se do pecado, autenticamente. Em segundo lugar, o penitente vai confessar o pecado. Ele acusa a si mesmo
perante o sacerdote. Ele apresenta as suas faltas. Eu errei. Eu errei, mas eu errei por isso, isso e isso. Aqui está, Padre, a matéria. Aquilo, o pecado que me afastou de Deus. E aí o penitente o confessa. O terceiro elemento é justamente aquele que vai ser realizado após a absolvição. Falei 2, mas são 3. 3 atos do penitente. O terceiro é a satisfação, que é isso. Eu estou arrependido do meu pecado, profundamente arrependido. Consciente de qual é o meu pecado, eu confessei esse pecado ao sacerdote e agora eu tenho o desejo de reparar o dano que o meu pecado causou. E então o sacerdote ele me dá uma penitência para que eu possa, através daquela penitência, reparar o dano que eu causei, o pecado que eu causei. Por isso, a importância de cumprirmos a penitência que nós recebemos do sacerdote. Que pecados nós devemos confessar? Estou seguindo aqui praticamente o roteiro do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Quais são os pecados que nós devemos confessar? O compêndio vai nos dizer: devem-se confessar todos os pecados graves ainda não confessados, de que alguém se lembra depois de um diligente exame de consciência. A confissão dos pecados graves é o único modo ordinário para obter o perdão. A Igreja está nos dizendo: somente através do sacramento da confissão nós poderemos obter o perdão dos pecados graves. É via ordinária para a nossa conversão, para a nossa salvação. Nos arrependermos e confessarmos. Eu sei que nós precisamos sempre buscar esta via. Quando há a obrigação de confessar os pecados graves? Todo fiel, tendo atingido a idade da razão, é obrigado a confessar os próprios pecados graves pelo menos uma vez ao ano, e sempre antes de receber a Sagrada Comunhão, para que a receba dignamente. O que a gente não pode é fazer uma confusão que muitas vezes as pessoas fazem. E eu, particularmente, não dou cabimento a esse tipo de coisa. Algumas pessoas me procuram e dizem assim: ô padre, pelo amor de Deus, me confesse bem rapidinho, bem rapidinho. É só para eu não comungar, é só para eu poder comungar. Naquela hora eu olho para aquele indivíduo, para aquela indivíduo e digo: não vou te confessar. Você está achando que o sacramento da confissão é o quê? Vênis, que você bota ali, tem ação imediata? De forma alguma. O sacramento da confissão é o caminho de arrependimento. A gente não confessa para comungar. A gente comunga dignamente porque se confessou, porque buscou arrepender-se dos seus pecados, buscou fazer todo aquele caminho penitencial. E quantas pessoas buscam também o sacramento da penitência porque vê o padre de bobeira ali: eita, o padre está de bobeira, não tem ninguém. Vou aproveitar agora para me confessar. E chega lá, olha para a cara do padre e diz: ai, padre, me ajude, porque eu não me preparei não, viu? Ó, o senhor me ajude, porque eu não tenho nada preparado. Foi só aproveitar porque você estava aí sem fazer nada e eu vou me confessar. Não é assim. É necessário percorrer o caminho, fazer com que o caminho ele seja autenticamente seguido, para restabelecer a nossa amizade, para restabelecer aquilo que uma vez nós havíamos perdido, não é?
a gente faz num ambiente de muita tranquilidade, num ambiente muito seguro. A igreja preza tanto por esse sacramento, porque ele é um sacramento próprio do bispo, pra você ter ideia. Ele é um sacramento próprio do bispo. O sacerdote confessa, delegado pelo bispo. Quando nós nos ordenamos sacerdotes, não imediatamente em decorrência da nossa ordenação presbiteral, nós já nos tornamos confessores. É necessário que o bispo, posteriormente, olhe para nós, identifique aquelas características necessárias para que nos conceda aos sacerdotes a possibilidade de ouvir a confissão. Por quê? Porque, inclusive, no sacramento da confissão existe um elemento que, às vezes, muitas pessoas dizem assim: Ave Maria, eu tenho tanto medo de me confessar com o padre e o padre vai sair contando meus pecados para todo mundo. Um dos elementos fundamentais para que o sacerdote possa se tornar um confessor é guardar o segredo de confissão. Por quê que a igreja exige tanto isso? Porque é delicado e grandioso o mistério. E então, por isso, nós devemos ter o máximo respeito às pessoas. Todo confessor é obrigado, sem exceção alguma, e sob penas muito severas, tenham consciência disso. São muito severas as penas. A guardar o sigilo sacramental, ou seja, o absoluto segredo acerca dos pecados conhecidos na confissão. A igreja tem conhecimento disso. E aí, recebendo o sacramento, para encerrar aqui, nós nos perguntamos: Padre, após o sacramento, o que é gerado em nós? O que muda depois do sacramento? Algumas pessoas saem da confissão e dizem assim: ai, Padre, eu estou me sentindo tão leve. Após essa confissão, eu estou me sentindo assim de uma forma tão leve. Quero que você entenda o que significa esta leveza em uma linguagem muito usual. Os efeitos do sacramento da penitência são reconciliação com Deus. Você que não cumpriu a sua parte na aliança, lembram? Deus nos ama, exige de nós fidelidade. Fidelidade é o quê? Reconhecermos somente Ele como Deus. Quando a gente peca, a gente coloca outras situações, outras coisas, outras pessoas, outras circunstâncias no lugar que é próprio de Deus. E o sacramento, ele me reconcilia com este Deus. Portanto, Deus nos dá o perdão dos pecados. A reconciliação com a igreja, olha a segunda dimensão, meu pecado ofende ao corpo eclesiástico, a igreja, e eu sou reconciliado com ela. Eu recupero o estado de graça, se foi perdido. A remissão eterna, a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais. E, pelo menos em parte, das penas temporais, que são consequência do pecado. Me livro de ir para o inferno com o sacramento da penitência e de parte das penas temporais aqui neste mundo. A paz e a serenidade da consciência. Deus nos perdoou, está perdoado. Permanece firme no propósito de conversão e não te aperreia mais, porque o Senhor já te concede a paz e a serenidade de consciência. Uma vez perdoados, nós podemos trazer com tranquilidade. Por isso que as pessoas falam dessa leveza. Quem compreende, por exemplo, um pecado que me perturbava, que me fazia pensar muitas vezes
o quanto eu estava desagradando a Deus, a mim mesmo, as pessoas, e naquela hora eu sou liberto desse peso, sou liberto desta situação, porque Deus me perdoou, e quando Deus nos perdoa, é verdadeiro o perdão, não é faz de conta. Aí a gente pode até experimentar de um outro elemento, que é a consolação do Espírito. Ora, tudo isso eu alcanço com o sacramento da penitência. Me torno mais forte espiritualmente para o combate cristão. Nós precisamos demais compreender o que nos espera. Vou até repetir aqui, da forma que o Catecismo da Igreja nos diz. O número do compêndio é o número 310, que faz referência no Catecismo da Igreja aos números 1468 a 1470 e o número 1496. Vou dizer exatamente o que o sacramento da penitência faz em nós, realiza em nós. Vou encerrar com eles, com os efeitos do sacramento. Os efeitos do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus, portanto, o perdão dos pecados, a reconciliação com a Igreja, a recuperação do estado de graça, se foi perdido, a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais e, pelo menos em parte, das penas temporais que são consequência do pecado. A paz e a serenidade da consciência e a consolação do espírito. O crescimento das forças espirituais para o combate cristão. Meu irmão, minha irmã, assim que possível, faça sua confissão. Assim que possível, busque o sacerdote com sinceridade, faça um bom exame de consciência. Peça o Espírito Santo para iluminar a sua consciência, para que você alcance o autêntico arrependimento dos seus pecados. Procure o sacerdote. Confesse sem medo. Confesse sem reservas os seus pecados. Ali você está levando a matéria, a razão do que lhe afastou de Deus. Deixe ali no sacerdote. Não carregue isto com você. Se reconcilie com o Senhor. É muito pesado. É muito pesado. Se nós tivéssemos consciência do quão pesado é carregar o pecado em nossas vidas, mantê-lo, alimentá-lo, sustentá-lo, geralmente baseado em mentiras. Como é difícil em nossa vida, como destrói, como o pecado destrói a nossa amizade com Deus. Se nós compreendermos que ao nos aproximarmos do sacerdote no sacramento da confissão, nós deixamos ali aquele fardo tão pesado e recebemos o perdão de Deus, a reconciliação, um consolo no Espírito para recomeçarmos a nossa vida, para recomeçarmos a nossa história. Como seria bom se nós fizéssemos uma confissão verdadeira, se estivéssemos arrependidos dos nossos pecados. Que Deus nos ajude, todos nós, a buscarmos este sacramento de forma autêntica e com o coração sincero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.